Vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado, em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Pois bem, meus amados, os irmãos que já estão aqui, já têm um pouco da ciência de o que está acontecendo nesse presente momento. Jesus está em seus últimos momentos, como nós vimos no sermão passado. O capítulo 26 começa dizendo que Jesus seria crucificado há quantos dias? 2 dias. Jesus está em Jerusalém, Jesus cumpriu todo o seu ministério, e Jesus então, segundo a vontade do Pai, Jesus encerra seu ministério em Jerusalém. E os irmãos bem sabem o porquê que ele encerra seu ministério em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que convém que o Filho do Homem, o Filho de Deus, morra e ressuscite ao 3º dia. E ao entrar em Jerusalém, Jesus gasta tempo em torno do templo, dialogando com os líderes religiosos. Depois Jesus sai e vai ao Monte das Oliveiras. E o capítulo 24 e 25, como nós vimos, Jesus está então respondendo aos seus discípulos acerca das últimas coisas, acerca da sua volta, acerca do final dos tempos. E ao sair do Monte das Oliveiras, Jesus então, o capítulo 26 começa então dizendo que Jesus, ele segue para a sua crucificação. Já é semana de Páscoa, e nós entendemos que o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, ele então entra e está em Jerusalém, para que daqui a 2 dias ele possa ser crucificado para a remissão dos nossos pecados. Então, o contexto do capítulo 26 é exatamente esse. Daqui por diante, 2 assuntos ele ressaltam aos nossos olhos. Daqui por diante, nós só iremos encontrar um Jesus onde os 2 temas ressaltam aos nossos olhos: sofrimento e morte. Daqui para frente não tem mais outro assunto a ser discutido, a não ser sofrimento e morte. Jesus está em seus últimos momentos, em seus últimos 2 dias. E o contexto agora é exatamente esse: sofrimento e morte. E nós veremos o seu sofrimento de diversas formas. Não somente o momento em que ele sente as dores da crucificação, não somente o momento em que os nossos pecados são colocados sobre ele, mas por diversos, onde ele é traído por um dos seus discípulos, onde um dos seus discípulos o nega diante de várias pessoas. Muitas situações nós veremos Jesus enfrentando sofrimento, dor e morte. Então, se nós vimos para trás outros aspectos do ministério de Jesus, nós estamos entrando em um dos aspectos do ministério de Jesus, onde o que ressalta é o sofrimento, a dor e a morte. E nós encerramos o nosso sermão passado, eles dizendo exatamente isso, no versículo 3 e 4. Acompanhe comigo mais uma vez, para você pegar o contexto. Encerrou o sermão passado, versículo 3 e 4, com esse seguinte contexto: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo.
mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, o cenário está pronto. Daqui a 2 dias, Jesus será morto, será crucificado. E como nós vimos, os principais líderes religiosos já estão se organizando, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então as coisas estão acontecendo para que então se cumpra o que precisa ser cumprido, que Jesus morra e seja crucificado. E é com isso em mente que nós precisamos ler esse texto, porque esse texto que nós acabamos de ler, ele exatamente aponta para esse objetivo. Nós lemos até o versículo de número 13, mas nós vamos usar também o versículo 14 a 16. Vamos ler. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. E ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, 2 situações estão diante de nós, que irão contribuir para o que Jesus está para enfrentar. Nessa história, 2 versos nos saltam aos olhos. São as ideias centrais do texto. É o versículo 12 e o versículo 16. Na primeira parte da história, nós vemos a contribuição do primeiro momento, onde diz: porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Então, Mateus coloca a história dessa mulher aqui, exatamente para mostrar a contribuição dela para o momento da crucificação de Cristo. Porque ela derrama sobre ele um perfume precioso, já preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, esse evento que nós iremos meditar agora, ele contribui para aquilo que está para acontecer há 2 dias. A morte de Jesus e o sepultamento do seu corpo. Bem como também o que acontece por meio do discípulo dele, Judas. Que Judas se dispõe agora para trair Jesus, para dizer aonde Jesus está, para dar a localização de Jesus, para que assim os líderes religiosos possam colocar a mão em Jesus, prendê-lo para crucificá-lo. Então você percebe que são 2 situações que elas irão contribuir para, daqui a 2 dias, Jesus ser crucificado. A questão é, os 2 estão contribuindo para isso, mas de maneira diversas. A mulher está contribuindo, derramando sobre Jesus um perfume precioso, preparando o seu corpo para o sepultamento. E o outro está entregando Jesus para que ele seja crucificado. Então nós vemos aqui um relato que vai colaborar exatamente para o que está para acontecer há 2 dias. Eu quero fazer aqui um cenário para você muito maior do que o texto nos apresenta. Esse é um dos textos onde eles estão registrados também nos outros evangelhos. Você vai encontrar esse relato não somente aqui em Mateus, mas você vai encontrá-lo em Marcos, capítulo de número 14, você vai encontrar em Lucas, capítulo de número 7, e você vai encontrar também no Evangelho de João, capítulo de número 12. E quando nós olhamos todos os evangelhos, nós conseguimos extrair muitas informações. O cenário é o seguinte, versículo 6 começa dizendo: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então essa história começa mostrando que Jesus está em Betânia. E nós conhecemos a cidade de Betânia. É uma cidade já conhecida. E lá moram 3 amigos de Jesus preciosíssimos. Irmãos, lembram quem são? Lázaro, Marta e Maria. E nós já bem sabemos o que Jesus realizou naquela cidade. Jesus realizara lá um milagre onde ele traz à vida o seu precioso amigo Lázaro. Então, juntando as informações dos outros evangelhos, estão nessa casa pelo menos 17 pessoas. Porque estão, se você for olhar João vai dizer exatamente isso, que está lá também Lázaro, Marta e Maria. E como sempre, João vai dizer que Marta está fazendo o quê? Servindo
as pessoas, como é de costume Marta fazer. Então, pegando o relato de todos os evangelhos, tem pelo menos 17 pessoas nessa casa. Jesus, os 12 apóstolos, está lá o anfitrião, que é o dono da casa, que é Simão o leproso, que inclusive nos outros evangelhos vai dizer que ele é um fariseu, e vai estar lá também Lázaro, Marta e Maria. Então, nesta casa estão pelo menos 17 pessoas. De fato, eles estão na casa de Simão, o leproso. Contudo, alguns personagens eu quero tornar ciente dos irmãos nessa história. Porque o texto vai dizer no versículo 7 que aproximou-se dele uma mulher. Mas Mateus não diz quem é esta mulher que, enquanto eles estavam na casa de Simão, o leproso, aparece com este frasco de alabastro. Mas os outros evangelhos vai dizer que esta mulher é Maria. Os outros evangelhos vão dizer que esta mulher que chega, que está na casa de Simão leproso, com um frasco de alabastro, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, amigos de Jesus. E, portanto, o texto vai dizer também nos outros evangelhos, quando o texto diz que os discípulos, eles ficaram incomodados pelo que Maria fez com Jesus, nos outros evangelhos vão dizer que, em especial, alguém ficou incomodado por ela ter despejado em Jesus esse frasco. Quem vocês acham que ficou incomodado? Judas. Então eu quero situar você aqui num contexto maior dessa história. Em casa você pode ler os capítulos que eu falei, Marcos capítulo 14, Lucas 7, João 12, e você vai conseguir pegar aí contextos maiores, informações maiores sobre essa história. Então, acompanhe comigo. Jesus está na casa de Simão o leproso, um fariseu, que muito provavelmente é um homem que Jesus curou. Jesus curou a vida dele, e ele então, como anfitrião, chama Jesus, convida Jesus para estar em sua casa, muito provavelmente para as refeições, porque nos outros evangelhos vai dizer que Marta servia eles, servia todos eles. Então lá estão os seus discípulos, e ela então, Maria, o texto vai dizer, versículo 7, que aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. E o versículo 8 vai dizer que, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Então, acompanhe comigo o que está acontecendo e o que nós podemos aprender com tudo isso que está acontecendo, com essa história e com este evento. Eles estão na casa de Simão leproso, Jesus e os seus discípulos, Marta, Maria e Lázaro. E o texto vai dizer que então Maria aproxima-se de Jesus com um frasco feito de alabastro. Nos outros evangelhos vai dizer que o conteúdo, a essência do que tem nesse frasco é nardo puro. É uma essência muito cara. De tal maneira que os outros evangelhos vai dizer, aqui no versículo 9 diz só que é vendido por muito dinheiro. Mas nos outros evangelhos vai dizer que a essência, essa fragrância, custa 300 denários. Ou seja, o que ela despeja sobre Jesus tem um custo de mais ou menos um ano inteiro de um salário de um trabalhador. Por isso que os discípulos, e nos outros evangelhos vai dizer que é Judas que dá o salto, mas Mateus aqui entende que Judas dá o salto e fica indignado e os outros compram a ideia. É como se Judas dissesse: isso é um desperdício, e os outros disseram: é verdade. Nós estamos contigo, Judas. É verdade. É um desperdício. Maria pegar uma essência dessa, um nardo puro, algo tão caro, e despejar sobre Jesus. Bom, a pergunta é: o que levou Maria a fazer isso? A pegar algo tão precioso, enquanto todos ali estavam, e despejar isso sobre Jesus. Mas não era qualquer coisa. Despejar algo tão caro, algo tão valioso em Jesus. O que motivou
ela a ter essa atitude para com o seu Senhor. Você já conhece a história de Maria, você já sabe do que Jesus realizara, não somente na vida dela. Nos outros evangelhos vai dizer que essa mulher era uma pecadora, assim como eu e como você. E ao encontrar-se com Jesus, Jesus transformou a vida dessa mulher. Mas não somente isso. Jesus realizara outras coisas maravilhosas na vida dela, trazendo de volta a vida do seu irmão tão querido, Lázaro. Então por aí você já deva saber que Maria tem muitas razões para pregar as suas coisas melhores, as suas coisas mais preciosas, e ela entregar ao seu Senhor, despejar sobre ele aquilo que as pessoas consideram como desperdício. Ela não considera como desperdício, porque ela está diante daquele que é o seu Senhor, que é o seu Salvador. Para ela não é um desperdício pegar aquilo que tem de mais precioso e usá-lo em seu Senhor. Leia comigo Lucas capítulo 7, versos 41 e 47. Coloca aqui para nós. Porque quando ela faz isso, como vocês já viram, em todos os evangelhos vai dizer a mesma coisa. Que todos eles ficam indignados, incomodados pelo que ela faz. Mas é interessante que em Lucas, Jesus dá uma resposta do porquê que ela está fazendo essas coisas. O porquê que ela fez isso. Qual é o fundamento que motivou ela a fazer isso. Lucas, capítulo de número 7, versos 41 a 47. Tem aqui na tela para nós? Desligou o computador, foi? Ah, tá. Se puder ficar aí, eu agradeço. Lucas capítulo de número 7. Jesus vai dizer a seguinte coisa. Tira da arca e bota na NA. Versículo 41. Versículo 41. Pronto. Depois que essa mulher fez isso, como eu disse, em todos os evangelhos você vai perceber, você vai ver reprovação. Você vai ver as pessoas reprovando aquilo que ela fez. E todos eles consideram um desperdício aquilo que aquela mulher fez. Ou seja, era algo valioso demais para ela dispensar no Senhor. E Jesus então, para explicar para os que estavam lá a razão, o motivo que levou ela a fazer isso, ele vai contar essa história. Jesus continuou dizendo a seguinte coisa. Que certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, que no caso Maria, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por que que ela ama muito ao Senhor? Porque ela entendeu que o perdão que ela recebeu da parte de Deus é algo grandioso. Essa mulher tinha um senso de gratidão muito grande. Ela entendeu o que Deus fez pela vida dela.
Ela tinha pleno entendimento de que qualquer coisa que ela fizesse ainda era pequeno comparado ao que Deus fez com ela, porque muito o Senhor amou a perdoando. Então o texto diz isso, o que motivou essa mulher a fazer isso foi exatamente isso. Ela o amava muito, e a maneira dela demonstrar que o amava muito era exatamente colocando sobre ele, dispensando sobre ele suas coisas mais preciosas. Porque o amor se mede não somente por palavras, mas por atitudes acima de tudo. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus acima de todas as coisas, que somos eternamente gratos ao Senhor, se as nossas atitudes, se as nossas ações não demonstrarem isso. Essa mulher, com as suas atitudes, demonstrava o quanto ela amava o Senhor, o quanto ela amava a Deus, não somente com palavras, mas com atitude. Por isso ela pegou aquilo de mais precioso, aquilo de maior valor que ela tinha, e ela colocou ao Senhor. Porque nós entendemos isso, que havia valor nisso. É justo que muito custe o que muito vale. E essa mulher sabia muito bem disso. Ela estava diante do seu Senhor, que havia amado de uma maneira extraordinária, com amor profundo, como nós cantamos aqui. E ela tinha um coração grato. Por isso, diante de Deus, diante de Jesus, essa mulher fazia isso. Ela não somente ungia o Senhor, mas com seus cabelos, ela limpava os pés do Senhor, entendendo aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, que a glória da mulher é o seu cabelo. E ela estava ali exatamente isso, dando a glória a Deus, glorificando ao Senhor, em uma atitude de reverência, de adoração, dando a Ele aquilo que ela tem de melhor. Aquilo que ela tem de melhor. O amor é expressado dessa maneira. Quando amamos de verdade, nós nos dedicamos a oferecer ao objeto do nosso amor aquilo que temos de melhor. Sim ou não? Você, quando diz que ama alguém, você demonstra sim, dando o seu melhor. Amor e ações são coisas correspondentes. É contraditório você dizer que ama muito alguma coisa, quando suas ações não condiz com isso. Quando você ama alguém verdadeiramente, você dá o seu melhor. Podemos aplicar isso em todas as nossas relações. Em relações, por exemplo, conjugais. É assim. Se você ama o seu cônjuge, você vai demonstrar isso não somente com palavras, mas você vai demonstrar com ações, onde você doa o seu melhor. Não somente de si mesmo, a sua vida, mas aquilo que está ao seu alcance, você faz questão que essa pessoa entenda e perceba que aquilo que você tem de melhor, você oferece a ela, porque quem ama é assim. Porque quem ama age assim, dá o seu melhor. Entrega o seu melhor. Não considera isso como desperdício, pelo contrário, ele vê isso como reflexo do seu amor. E ele sente prazer em fazer isso, em dar o seu melhor, porque quem ama se dispõe a dar o melhor. O amor verdadeiro faz isso. Deus demonstrou o seu amor nos dando o seu melhor. Ninguém tem dúvidas disso. Deus mostrou que nos ama dando o seu melhor. Entregou a sua própria vida. E essa mulher está diante do seu Senhor, dando o seu melhor. Mas é interessante olhar para Maria, porque Maria sempre é mal interpretada. Já percebeu isso? Na primeira vez que Jesus está na sua casa com Marta, ela fazendo as coisas diante do Senhor, Marta, Senhor, essa mulher aí, como é que é isso aí? Eu aqui me matando de fazer as coisas e ela aí. Marta julgou ela. E o Senhor protegeu ela. E aqui mais uma vez, Maria tem uma atitude e todo mundo a reprova. O que essa mulher está fazendo? Essa mulher é maluca. Maria, ela é mal entendida. E aqui, um ponto para a nossa aplicação. Na maioria das vezes,
quando você der ao Senhor o seu melhor, as pessoas não vão entender. Elas vão dizer que você está desperdiçando sua vida. Porque para a maioria das pessoas, servir a Deus é um desperdício de tempo. É um desperdício de talento. É um desperdício de dinheiro, inclusive. A maioria das pessoas não servem mais a Deus porque acham que se envolver na obra de Deus é perder tempo. Elas poderiam estar ganhando dinheiro. Elas poderiam estar estudando para concurso. Elas poderiam estar fazendo qualquer coisa que tornasse elas maiores e melhores. Se envolver na obra de Deus é um desperdício. É um desperdício de tempo. Meter a mão no bolso e investir na obra de Deus é um desperdício, porque eu poderia usar esses recursos para mim mesmo, para o meu benefício. Acho um desperdício. Essa é a realidade de muitas pessoas, que acham que investir o melhor que tem para o Senhor é desperdício. Mas Maria nos dá uma lição. Quem ama, dá o seu melhor, porque é justo que muito custe o que muito vale. Ela entende isso perfeitamente. Mas a pergunta é, você entende isso? Se entende isso, vive isso, dá a Deus o teu melhor. Ou acha que é um desperdício? Ou dar a Deus o teu pior? Ou dar a Deus as tuas sobras? Deus quer sempre o nosso melhor. Lembra daquela mulher, da viúva? Por que o Senhor exaltou a atitude dela? Ali no gasofilácio, o Senhor disse: essa mulher da sua pobreza deu tudo quanto tinha, enquanto os demais só davam daquilo que lhes sobrava. Essa foi a razão pela qual o Senhor elogiou aquela mulher, porque ela deu ao Senhor o seu melhor. Ela não deu diferente dos demais que deram as sobras, mas ela deu o melhor. Muitas vezes queremos dar a Deus as nossas sobras, mas esperamos de Deus o melhor. Isso é uma grande contradição, irmãos. Como já disse William Carey, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Vou dizer mais uma vez o que ele disse: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Essa mulher entendeu muito bem isso. Ela entendeu plenamente bem que não era desperdício oferecer a Deus o melhor que ela possuía, o melhor que ela tinha. Para muitas pessoas, isso é um desperdício. Mais uma vez, Maria é mal interpretada. As pessoas que estavam ali à sua volta não conseguiram entender valor nisso que ela estava fazendo. Assim como a maioria das pessoas, ao ver alguém se dedicando na obra de Deus, servindo ao Senhor, dando o que tem, as coisas que tem, acha que isso é um desperdício. Acha que não vale a pena. Perceba como ela está sintonizada com o Senhor. O Senhor está em missão. E aquilo que ela faz contribui para o cumprimento da sua missão. O Senhor está em missão e há 2 dias será crucificado. E perceba que aquilo que ela faz está em sintonia com a missão de Deus. Deus está realizando uma missão. E como nós temos contribuído nisso? Com a nossa vida, com o que temos, com o que somos, com os recursos que temos, ela contribui nisso. Aquilo que ela faz para o Senhor prepara o seu corpo para o sepultamento. Coisa maravilhosa, irmãos, é nós participarmos das coisas de Deus. Deus está em missão e nos dá o privilégio de nós participarmos disso. De nós darmos o nosso melhor. De darmos a nossa vida. De darmos o que temos, o que somos. O que Ele tem colocado em nossas mãos. Não as piores coisas, mas as melhores coisas. Porque Ele é digno, Ele merece o nosso melhor. E essa mulher está exatamente fazendo isso. Dando o seu melhor. Mas infelizmente, ela não foi bem compreendida. As pessoas acharam que era um desperdício aquilo que ela estava
fazendo. E o texto diz a seguinte coisa, versículo 9. Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus aqui em momento algum está dizendo que nós não devemos ajudar os pobres. Seria uma contradição. Nós já aprendemos aqui em nossa igreja, tivemos culto falando só sobre isso, sobre a pobreza, sobre a importância de nós assistirmos os necessitados. Longe de Jesus estar dizendo isso. Primeira coisa é que Jesus está colocando prioridades. Essa mulher está fazendo isso ao seu Senhor. E ela considera isso como prioridade na sua vida. E eles estavam criticando ela exatamente por isso. Mas o ponto principal que os outros evangelhos narram era a motivação que estava por trás dessa insatisfação. Na verdade, os outros evangelhos vão dizer que eles não estavam preocupados com os pobres. Na verdade, os outros evangelhos vão dizer que Judas estava preocupado porque Judas era o tesoureiro do grupo e ele estava, na verdade, querendo aproveitar a oportunidade para que esse dinheiro vendido pudesse estar no cofre do grupo e ele colocar a mão sobre isso. Então, o motivo da indignação era a avareza no coração de Judas. Era a avareza no coração de Judas. E isso é que é o mais triste. Porque Judas era um dos 12. Judas teve um privilégio tremendo de estar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de ver grandes coisas, coisas maravilhosas que Deus realizou. Judas estava ali presente. Muitas coisas o Senhor realizou na vida de Judas. Mas se teve uma coisa que Judas não conseguiu tirar do seu coração, foi a cobiça, o amor ao dinheiro, o amor ao que o dinheiro pode proporcionar para ele. Por isso que ao ver alguém fazendo aquilo para Jesus, ele disse: é um desperdício, porque na verdade isso poderia vir para mim. Eu poderia ter lucro com isso. Muitas vezes nós agimos como Judas. Muitas vezes nós agimos como Judas. Eu não vou investir na obra de Deus porque isso poderia ser usado para mim. É um desperdício eu colocar isso na obra porque isso poderia voltar para mim de alguma maneira. E muitas vezes nós nos comportamos como Judas, que acham desperdício usar esses recursos na obra porque na verdade isso poderia ficar para mim. Porque essa era a mentalidade de Judas. Ele não atribuía valor nenhum ao Senhor. Tanto é que o texto vai dizer que ele decidiu entregar ao Senhor por quanto? Versículo 14. Então, dos 12 chamados Judas Iscariotes foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Enquanto aquela mulher dedicou ao seu Senhor 1 ano de salário, que era 300 denários, Judas vendeu o Senhor por um escravo que já estava considerado como morto. Se você ver na sua Bíblia, Êxodo capítulo 21, verso 32, você vai ver que 30 pratas, moedas de prata, era o valor que se pagava quando um boi solto de alguém matava um escravo de outra pessoa. Se ele tivesse atacado um escravo de outra pessoa e esse ficou ferido mortalmente, pagava 30 moedas de prata. Ou seja, enquanto um atribui um valor ao Senhor daquilo que tem, Judas vendeu o Senhor pelo preço de um escravo já quase para morrer. Isso é valores. Aqui nós estamos tratando do que uma coisa vale para o outro. É isso que Jesus vale para Judas, nada. Então qualquer coisa dá, 30 moedas, tá bom. Porque ele atribui valores. O valor que ele dá ao Senhor é isso. É isso que você merece. É esse o valor que você tem. Enquanto para essa mulher, o valor do Senhor era tudo quanto ela possuísse de melhor. Sem dúvidas nenhuma. Esse frasco
de nardo puro, talvez fosse um dos bens mais preciosos que essa mulher tinha. 1 ano de salário de trabalho de um trabalhador. E ela despejou sobre o seu Senhor como um ato de adoração. Como um ato de adoração. Perceba a diferença do coração de um para o outro, as motivações, os valores que se atribuem a uma coisa e a outra. Você não pode dizer que ama o Senhor e a obra de Deus quando você só dá as sobras do que você tem. Porque o nosso amor é medido pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Você já ouviu a palavra sacrifício? A maneira de demonstrar amor é sacrifício. O Senhor mostra amor se sacrificando por nós. Por isso que Ele elogia aquela mulher viúva em detrimento dos outros que davam do que sobravam. Deus deseja de nós essa atitude. Quem ama se sacrifica pelo outro. Por isso que a Bíblia diz que não há demonstração de amor maior pelo irmão do que dar a vida pelo irmão. Se sacrificar pelo outro. Isso é amor. Quando nada custa para mim, então isso mostra o valor que isso tem para mim. Mas quando algo custa muito para mim, isso mostra o valor que ela tem. Porque é justo o que custe, o que muito vale. E essa mulher demonstra isso. Não adianta nós dizermos que amamos ao Senhor se as nossas atitudes dizem diferente. E eis aqui uma prova clara entre a atitude de um e a atitude do outro. Como aquela mulher mostra para nós como é na prática, de fato, amar ao Senhor. E é interessante como o Senhor defende essa mulher mais uma vez. É interessante como Jesus defende ela. Versículo 10. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. É isso que eu quero que você saiba. Ainda que talvez as pessoas não entendam, ainda que elas achem um desperdício, pode ter certeza disso. O que você fizer para o Senhor, como já disse Paulo, não é em vão. Não é em vão. O Senhor é aquele que sabe, que os seus olhos veem todas as coisas que nós fazemos para Ele. A maneira com que nós demonstramos o seu amor, com as nossas atitudes, com a nossa vida. E mais uma vez aqui Jesus está elogiando Maria, como da outra vez, quando Marta vai enredar para ele, e o Senhor mais uma vez protege Maria e confirma o que ela está fazendo. Maria está fazendo certo. E aqui mais uma vez ele diz: olha, ela está certa. Ela está fazendo uma boa ação para comigo. Não é desperdício, é uma boa ação. Não é desperdício, é uma boa ação. É uma boa ação. Ainda que ajudar aos pobres seja uma boa ação. Mas aqui o Senhor está dizendo: o que ela está fazendo comigo é uma boa ação, não é desperdício nenhum. Não é desperdício nenhum o que ela estava fazendo comigo. Mas é interessante como o Senhor honra essa mulher. Deus concede honra a quem deve honra. Olha o que diz o texto. Versículo 13. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória de quem? Dela. Para a memória dela. Poucas vezes você vê isso acontecer, né? Poucas vezes você vê o Senhor registrando algo e dizendo: você vai receber honra por isso. Porque todos os servos fazem para a glória. E essa mulher não fez para isso. Ela não tinha como intenção fazer isso para que ela recebesse a glória. A glória é de Jesus, mas ela o honra.
De maneira que ela diz: o que essa mulher fez será contado. Aonde este evangelho for pregado em todo o mundo, o que essa mulher fez será contado para a memória dela. Jesus sabe honrar quem o honra. Jesus sabe honrar quem o honra. Por isso que o evangelho é assim. A Bíblia diz que aquele que o nega aqui diante dos homens, ele vai fazer o que também diante do Pai? O negar. É assim que funciona. Quer honra, quer receber honra, honra o Senhor. Se espera grandes coisas do Senhor, faça grandes coisas para o Senhor. É assim que funciona essa relação. A atitude dessa mulher não foi somente ali pontual, mas o Senhor fez com que ecoasse. Fez com que ecoasse em memória dela a atitude que ela fez. Como ela honrou ao Senhor. Como ela deu a Ele o melhor que ela tinha. E ela foi honrada pelo Senhor. Porque o Senhor é isso. Nós já vimos isso em outros sermões. Que Deus tem um livro, lembra? E que lembra o título desse livro? Deus não esquece das coisas. Deus não esquece das coisas que nós fazemos para Ele. Por isso nunca é desperdício. Nunca é perda de tempo. Lembre-se sempre disso. Porque às vezes nós somos tentados a pensar assim. Somos tentados a pensar que é perda de tempo estar servindo ao Senhor. Por isso nós precisamos rever o nosso comportamento. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos de parar e dizer para Deus que não temos tempo. O que nós temos feito com a nossa vida? Em que nós estamos envolvidos? Que nós não dedicamos a Deus o melhor que temos, o melhor que somos, as coisas melhores que Ele tem colocado em nossas mãos. Precisamos rever com urgência o nosso comportamento diante de Deus. Na verdade, Judas disse que essa mulher, e os discípulos abraçaram essa ideia, de que era um desperdício. Cuidado. Como já diz a Bíblia, as más amizades corrompem os bons. Os outros discípulos caíram na onda de Judas. Porque, embora os outros evangelhos atribuam essa atitude a Judas, mas alguns atribuem aos discípulos. Ou seja, todos abraçaram essa ideia. Então, cuidado. Cuidado quando alguém ficar falando essas coisas. Está perdendo tempo. Tu deveria estar fazendo isso, aquilo, outro. Tu poderia estar trabalhando, tu poderia estar estudando, e não sei o que, tu está se envolvendo com a obra de Deus, está perdendo teu tempo, cara. Cuidado. Muitos caíram na onda de Judas. As más amizades corrompem os bons costumes. Mas na verdade, seja sincero e olhe para o texto. Disseram que era um desperdício o que ela fez. Mas quem desperdiçou a sua vida? Foi Maria ou foi Judas? No fim, quem desperdiçou a sua vida? Como é que Maria é lembrada? Vimos agora. E como é que Judas é lembrado? Como é que essa mulher é lembrada e como é que ele é lembrado? O cara que disse que ela desperdiçou, estava desperdiçando, como é que ele é lembrado? E aquela que entendeu que não é desperdício, como é que ela é lembrada? Como foi que ela foi vista pelo Senhor? E como foi que ele foi visto pelo Senhor? Percebe a diferença? Na verdade, ele desperdiçou a sua vida. Ele desperdiçou a sua vida. Não há maneira melhor de viver esta vida se não for diante do Senhor. Dando o melhor que temos, dando a Ele o que somos, as melhores coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Essa é a forma de dizer: Senhor, eu te amo. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Tudo que sou, o melhor de mim é teu. As melhores coisas que tu tem colocado em minhas mãos são tuas. É assim que nós demonstramos amor. Não somente com palavras.
Eis aqui diante de nós duas provas claras e contrárias uma da outra, de alguém que ama verdadeiramente a Deus, que atribui valor a Jesus e entrega a Jesus o melhor que tem, enquanto o outro vive como a maioria, acha um desperdício dar o seu melhor para o Senhor. É triste, meus irmãos, olhar para o final de Judas, e nós iremos ver ainda isso acontecer aqui na narrativa. É triste e lamentável. Judas é como a grande maioria que tem amado o mundo, os prazeres que o mundo pode oferecer, que tem um coração avarento, que ama o dinheiro acima de todas as coisas. Judas certamente olhou para Jesus e não viu lucro, porque Judas tem uma mentalidade de o quanto pode ganhar com Jesus. Judas é aquele que só pensa em ganhar com Jesus. É como eu estou vendo aqui que o negócio não está dando certo. Por menos ganhar, ou ver se eu ganho alguma coisa com ele. Tem quanto aí? É 30 moedas de prata? Está valendo. Qualquer coisa vale para mim não sair perdendo. Esse é o raciocínio de Judas. Ele atribui um valor muito inferior ao Senhor do que deveria. Judas é a prova clara daquilo que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas é só mais um, como aquele jovem rico que nós já vimos aqui nessa história, que era preso às coisas, amava mais as coisas do que ao Senhor, e por isso considerava um desperdício dar as coisas que tinham para o Senhor. Aquele que ama a Deus, na verdade, tem o privilégio, o gozo, a alegria de colocar aos pés do Senhor tudo que tem, tudo que possui, a sua vida. Eis aqui diante de nós, irmãos, um contraste. Quem somos nós nessa história? Quem é você nessa história? Você é essa mulher que reconhece valor em Cristo e tem dado a Ele o seu melhor, o melhor de você, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, do seu talento, o melhor dos seus recursos? Ou você é como Judas e os demais, que considera perda de tempo, que acha um desperdício dar o melhor do seu tempo, dos seus talentos, das suas vocações, dos seus recursos? Quem é você nessa história? Mas na frente talvez você se encontre como Pedro. É muito fácil a gente olhar para Judas e dizer, mas talvez sejamos como ele. Mas na frente veremos Pedro. Pode ser que sejamos como Pedro. Negamos o Senhor. Será que negamos? Vamos ver isso mais na frente. Mas de fato, Deus trouxe essa história para a nossa reflexão. Quem tem sido nós na caminhada? As nossas atitudes, pode ter certeza disso, irão demonstrar que tipo de pessoa nós somos. Se somos Maria ou se somos Judas nessa história.